Boa tarde, turminha aí do 8º ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, dia 31, de maio, aí fechando o nosso mês, já está vindo aí nossas férias. Então, essa semana, especificamente essa semana, nós vamos terminar aí os nossos assuntos, certo? Então, nós vamos aí fechar o nosso assunto, abordando aí gráficos, abordando aí questão das amostras que nós tivemos, E hoje, na página 189, nós vamos fechar, tá, o nosso assunto. Como terça-feira não tem aula de matemática, nós vamos ter na quarta e eu vou passar uma atividade, tá? Não há mais vídeo. O vídeo que eu passar agora é só recapitulando o que a gente já viu diante dessas atividades. Porque a gente só tem a próxima semana, a outra já entra a prova. Então, não tem como passar atividade com as provas aí em andamento, certo? Então, na página 189, nós temos aí pesquisa amostral e censitária. Então, vamos acompanhando. O Instituto Brasileiro de Geografia e de Estatística, o IBGE, realiza a cada 10 anos o censo, com o objetivo de descrever as características da população brasileira, como educação, trabalho, moradia, composição dos domicílios e também as características de caráter econômico. Nesse caso, como a pesquisa envolve toda a população, dizemos que se trata de uma pesquisa censitária. No entanto, pode ser impossível ou inviável ter acesso a todos os dados da população em razão da limitação de tempo ou de custo. Então, às vezes, é necessário, Aí vamos lá, o Estado vai fazer uma determinada pesquisa, Vai fazer uma pesquisa comunitária. Então, essa pesquisa comunitária exige o que desses trabalhadores? Às vezes, passagem, às vezes, almoço, Vai ter algum tipo aí de investimento financeiro para isso, Então, ele diz o seguinte: nesse caso, como a pesquisa envolve toda a população, dizemos que se trata de uma pesquisa censitária, quando envolve o todo, No entanto, pode ser impossível ou invariável ter acesso a todos os dados da população, em razão de limitação de tempo e de custo. Ou seja, mais uma vez, o que ele está dizendo? Eu tenho um tempo para fechar um determinado assunto, por exemplo, agora a respeito da Covid-19, Então, não tem como a gente englobar toda aquela comunidade. Então, é colocado um determinado percentual para que ali se tire as possíveis probabilidades, Muitas vezes é mais vantajoso escolher uma parte dela que chamamos de amostra, ou seja, nós temos Nossa Senhora do Socorro. Então, Nossa Senhora do Socorro tem 73 povoados, conjuntos, Então, nessa redondeza, vamos supor, ele vai pegar em questão de financeiro. Família que ganha uma renda de até um salário mínimo maior que o salário mínimo. Então, ele vai pegar alguns pontos, vamos supor, o Fernando Collor, Marcos Freire, E vai comparar, vai pegar Piabeta com Albano, vai comparar. Então, não essa pesquisa amostral, ele vai pegar uma determinada população, um determinado ponto daquela população, para que seja ali retirado um percentual, para que assim concluam, as suas atividades. Então, o que representa a população como um todo para realizar uma pesquisa amostral? Como visto anteriormente, a amostra deve representar proporcionalmente a diversidade da população, independente da quantidade de dados que ela tem. Para isso, existem técnicas especiais a fim de selecionar amostras convenientes e que estejam de acordo com os objetivos da pesquisa. Então, nós temos aí o seguinte: amostragem aleatória. Nós temos uma população que vai de 1 a 12.
E nós temos as amostras que ele pegou apenas 4 tipos aí dessa população, que foi 2, 5, 8 e 10. Também conhecida por amostragem simples ou acaso, é aquela em que os elementos são sorteados. Seria uma caixa contendo o nome de todos os alunos para o sorteio de alguns. Então, eu tenho de 1 a 12, foi sorteado 4, aonde direcionou 2, 5, 8 e 10. Na próxima página, nós temos aí 190, a amostragem sistemática. Sistemática é quando a população está ordenada, segundo uma posição ou uma lista, os elementos são escolhidos conforme o critério ou fator de repetição. Por exemplo, com base em uma lista alfabética de todos os alunos da escola, a escolha dos alunos segue o critério de certa ordem. Então, vai de 1 até 12, a amostra, sempre o terceiro. Então, ele vai colocar 1, 4, 7 e 10, certo? Então, vai ter aí essa amostragem sistemática. E a amostragem estratificada é o seguinte: quando a população pode ser dividida em estratos, ou seja, um subgrupo que escolhem-se indivíduos de cada subgrupo segundo outra técnica, como aleatória, por exemplo, sorteando um aluno do 6º ano, um aluno do 7º, um aluno do 8º ano e assim por diante, né? Então, nós temos a população que vai 1, 10 e 12, foi escolhido aí, nesse caso, 10. Eu tenho 2, 4, 6, foi escolhido 6. Eu tenho 7, 8, 11, foi escolhido 8. E 3, 5, 9, foi escolhido o 5. Então, a amostragem estratificada, ela aborda apenas um de cada grupo. É feito grupos, onde eu escolho apenas um. A sistemática, né, ela é ordenada segundo uma posição. Então, vai primeira posição, a última posição. Tenho que escolher a primeira e a última. Depois vai ficar o que está centralizado. E a aleatória é de acordo com, ali vamos dizer assim, a sorte, né? Então, nós temos, pessoal, aí a primeira questão. Suponha uma pesquisa estatística com base em uma amostra que representa determinada população em que o momento de amostra será igual à população. Então, o que é que vocês vão fazer aí? Eu quero que vocês, é uma questão só, eu quero que vocês façam uma amostragem, nesse caso, aleatória. Quero que vocês peguem uma tabela, vai no Google e pesquisa, amostragem aleatória. E mandem vir para mim essa questão, certo? Envie para mim essa tabela, como é aleatória, certo? Nós temos aí, eu quero uma tabela aleatória, uma tabela sistemática, só essas duas, para a gente encerrar aí esse assunto. Então, vocês vão dever para casa enviar uma tabela com amostragem aleatória e sistemática, certo? Gente, por hoje é só. Fiquem com Deus e até breve.